Olá pessoal, estamos começando mais um podcast da Uniman com os alunos do curso de farmácia e o tema de hoje é hipertensão arterial. Me chamo Letícia Moreira e estarei falando para vocês um pouquinho sobre essa doença. Então, mas o que é mesmo a hipertensão arterial? Conhecida, popularmente como pressão alta, a hipertensão arterial é uma doença democrática que acomete crianças, adultos e idosos, homens e mulheres de todas as classes sociais e financeiras. A hipertensão é a elevação dos níveis de pressão sanguínea nas artérias. Ela é considerada alta quando a pressão está persistentemente maior que 14/9 e sempre que a pressão estiver maior que 12/8 e menor que 14/9, é recomendável ficar atento e fazer medidas semestrais ou anuais e acompanhamento médico. Ela é uma doença e um fator de risco, representando um grande desafio para a saúde pública, pois as doenças cardiovasculares elas constituem a primeira causa de morte no Brasil. Agora, irei passar a palavra para minha colega Amanda, onde estará citando as causas dessa doença para vocês. Até mais! Olá, colegas, me chamo Amanda e irei apresentar a vocês como que é causada hipertensão arterial. A doença não tem uma causa conhecida na maioria das pessoas, em cerca de 10% dos casos, porém, existem alguns fatores que parecem estar diretamente relacionados com a instalação da hipertensão. Entre eles, ressaltam-se os problemas endócrinos e renais, a gravidez, o uso contínuo de alguns medicamentos, como anticoncepcionais, anti-inflamatórios não hormonais, descongestionais nasais, antidepressivos, corticoides e moderadores de apetite. A exposição de algumas drogas, como cocaína, bebida alcoólicas e cigarro, também está fortemente associada à hipertensão. A obesidade está vinculada com a doença, especialmente considerando-se a gordura abdominal, a ponto de se a perda de peso corporal ser uma maneira bastante eficaz de diminuir os níveis de pressão arterial. Da mesma forma, o consumo excessivo de sal em indivíduos geneticamente predispostos pode aumentar os valores da pressão arterial. Olá pessoal, boa noite, eu sou Gisele e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de hipertensão arterial, que são dois, hipertensão arterial sistêmica e hipertensão arterial pulmonar. Na hipertensão arterial sistêmica, que é a condição em que os níveis de pressão ficam mais altos e de forma constante, podem causar complicações como insuficiência cardíaca, doença renal crônica, arritmia e aneurisma. A hipertensão arterial sistêmica é a pressão alta e é a mais comum entre as doenças cardiovasculares e é o principal fator de risco para diversas complicações que levam à morte, como doenças renais, cardiovasculares, como por exemplo o infarto do miocárdio, e normalmente a hipertensão arterial sistêmica não apresenta sintomas durante muitos anos, sendo percebida somente quando uma complicação vem à tona ou um órgão vital é lesionado. A hipertensão arterial pulmonar faz com que o sangue não circule bem pelos pulmões e que acabe se acumulando. O coração fica sobrecarregado e precisa se esforçar ainda mais para bombear esse sangue. Seus sintomas são falta de ar, fadiga e desmaios. A hipertensão arterial pulmonar faz com que a pressão arterial nos pulmões fique mais alta. Até 10% dos casos de hipertensão arterial pulmonar são causados por fatores hereditários. Ela pode não ter uma causa específica, ficando conhecida como hipertensão arterial pulmonar idiopática, mas também pode ocorrer por conta de outras doenças, como, por exemplo, os problemas cardíacos, HIV, e também como resultado do uso de certos medicamentos, como, por exemplo, os inibidores de apetite. Normalmente, os sinais e sintomas da hipertensão arterial pulmonar são percebidos quando já se encontra em um estágio mais avançado da doença. Olá, boa noite, tudo bem? Me chamo Ivna Luiza e hoje eu vim trazer para vocês os fatores e os riscos da hipertensão arterial, que são divididas entre a hipertensão primária e a hipertensão secundária. Mas vamos entender melhor o que acontece na hipertensão primária, que ela surge sem causa esclarecida e, segundo a Sexta Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, um dos seus principais fatores são a raça, que a etnia negra são mais elevados que a branca, o histórico familiar, que os filhos cujo um dos pais é hipertenso apresenta 25% de chance, e se o pai e a mãe são mais hipertenso, a probabilidade aumenta para 60%. O consumo de sal, pois o sal contém em sua composição sódio, que é um potente estimulante cardíaco, e além disso exerce atividades hipertensivas nos vasos sanguíneos,
periféricos. A obesidade, que o excesso de peso associa-se com maior prevalência de hipertensão. A idade, pois é um fator de suma importância. Jovens e crianças podem ter sim hipertensão, mas infelizmente o diagnóstico na maioria dos casos é realizado a partir dos 35. O consumo de álcool, pois consumir ele abusivamente pode provocar o aumento grave na pressão arterial e ocasionar na insuficiência cardíaca, batimentos irregulares e AVC. O colesterol alto, ele elevado aumenta a disposição de gordura nas artérias em um processo chamado de arteriosclerose. O tabagismo, pois o cigarro não só causa o aumento imediato de pressão arterial por ação vascularizadora, mas também acelera no mecanismo, deixando os vasos duros e rígidos. E agora vou falar sobre a hipertensão secundária, né? Que ele ocorre devido a uma doença reconhecível. Um dos seus principais fatores de risco é a complicação cardiovascular e a hipertensão, porque atua diretamente na parede arterial. E um dos seus principais fatores é a insuficiência renal, doença renal e a apneia obstrutiva do sono. Olá, boa noite. Eu me chamo Isis Ribeiro e vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico da hipertensão arterial. Geralmente, sabe-se que a hipertensão arterial não costuma dar sinais, então faz-se necessário medir a pressão arterial pelo menos uma vez no ano. Nas consultas de rotina, sempre informe o seu médico se algum parente sofre desse mal, sobretudo se for o pai ou a mãe. Um fator importante para o diagnóstico da hipertensão é o histórico familiar, né? Já que 90% dos casos são hereditários. Além disso, também deve ser levado em consideração a obesidade, o consumo excessivo de sal ou de álcool, colesterol alto, sedentarismo. Tabagismo também é um fator. Para confirmar se uma pessoa possui pressão alta, a medição tem que ser feita em 3 dias diferentes. Antes de cada uma, o paciente ele deve seguir uma orientação, como evitar tomar café ou bebidas estimulantes, descansar bem e também relaxar. Na hora são importantes que não haja conversa, né, e que o paciente também não fique se mexendo. Esses cuidados são importantes para que o resultado seja o mais confiável possível. E se assim, ainda depois disso tudo, restar alguma dúvida, o especialista solicita um exame que vigia a pressão ao longo de 24 horas, que é o chamado Holter 24 horas. O rigor da medição, ele ajuda a identificar ainda uma condição antes de chamada de pré-hipertensão e agora rebatizada de pressão elevada. Entra nessa classificação quem estiver com a pressão acima de 12/8 e abaixo dos 14/9, quando já se define a hipertensão propriamente. Essa faixa intermediária, além de já causar eventuais estragos, ela revela que o indivíduo ele tem o dobro de risco de se tornar hipertenso. Quanto mais cedo essa ameaça é detectada, maior a chance de evitar que a doença se instale de vez. Em mulheres grávidas, a atenção ela deve ser ainda maior. Isso para impedir o aparecimento da pré-eclâmpsia e também trata-se de uma complicação da gestação marcada pelo aumento da pressão arterial na gravidez. Essa condição aumenta a possibilidade do parto prematuro e, se não for controlada, ela evolui para a eclâmpsia, que é um quadro em que a mulher tem convulsões com risco de vida ao bebê. Olá, boa noite. Meu nome é Mariana e vou falar como evitar a hipertensão arterial. Então, por ser uma doença sem cura, a melhor forma de combater a hipertensão é por meio da prevenção. Pessoas, com e sem histórico de pressão alta na família, elas podem prevenir a doença adotando um estilo de vida saudável, que não proporcione nenhuma condição, para que a hipertensão ela surja. Entre as medidas preventivas, destacamos manter o peso adequado, com a adoção de uma alimentação equilibrada, saudável, não abusar do sal, utilize outros temperos, que ressaltam o sabor dos alimentos,
Evitar alimentos gordurosos, praticar atividade física regularmente, aproveitar momentos de lazer, né? Buscar um estilo de vida menos estressante, com hobbies, e se for necessário, um acompanhamento psicológico. Não fumar e moderar o consumo do álcool. Controlar também a diabetes, evitar estresse e medir a pressão arterial com regularidade. Ou seja, ao menos 2 vezes por ano, caso haja hipertensão na família. Boa noite, me chamo Bruna e vou falar para vocês sobre alguns exames para detectar a hipertensão arterial. Os exames devem ser solicitados pelo médico a ser realizado todos os anos ou de acordo com a frequência solicitada pelo profissional de saúde. Temos os exames de sangue para avaliar o sódio e potássio, colesterol total, dosagem de lipoproteína, proteína C reativa, dentre outros. Eletrocardiograma de repouso é um exame que avalia a atividade elétrica do coração por meio de eletrodos fixados na pele. Através desse exame é possível detectar o ritmo do coração e o número de batimentos por minuto. MAPA é um exame que mede a pressão a cada 20 minutos durante 24 horas e permite analisá-la não somente durante a vigília e o sono, mas também durante possíveis sintomas como tontura, dor no peito e desmaio. Ultrassom das carótidas é um exame fácil e indolor para avaliar o interior das artérias carótidas que transportam oxigênio ao cérebro e pessoas com pressão alta. Tomografia cardíaca computadorizada é um teste de imagem que usa raio-x para obter imagens detalhadas do coração e seus vasos sanguíneos. Todos esses exames são indicados para quem já foi diagnosticado com hipertensão arterial, para ajudar o médico a tomar as melhores escolhas relacionadas ao tratamento mais adequado. É importante que mesmo pessoas saudáveis e que não tenham histórico de pressão alta devem medi-las pelo menos uma vez ao ano. Fala galera, boa noite. Aqui quem fala é o Thiago, tudo beleza? Eu vou estar falando para vocês um pouco agora de como medir a pressão arterial. Bastante importante a gente estar fazendo essa relação, né? Por conta da hipertensão arterial. Então está muito envolvida a hipertensão arterial com a pressão arterial, conforme foi explicado aí pelos meus colegas durante todo o trabalho. Primeiramente, a gente vai entender que a pressão arterial ela vai ser basicamente a força do sangue contra os vasos sanguíneos, na medida em que o mesmo é bombeado para o coração e vai circular por todo o corpo. Acredito que todos nós já sabemos que a pressão arterial ela está legal quando se dá 12/8. Quando ela está acima desse valor, vai ser considerado que é uma pessoa hipertensa, e quando está abaixo, que a pessoa está com hipotensão. Existem vários tipos de medidor de pressão. Um deles são os aparelhos digitais, né, de medidor de pressão, e o aparelho de pulso. Para medir a pressão através do aparelho digital, é necessário a pessoa colocar a braçadeira do aparelho 3 centímetros acima da dobra do braço, de uma maneira que o fio do equipamento ele vai ficar por cima do braço. É necessário também que coloque o cotovelo em um lugar plano. Depois de colocar o cotovelo no lugar plano, é só esperar o aparelho fazer a leitura da pressão. E para medir a pressão arterial através do aparelho de pulso, é necessário que coloque o aparelho no pulso esquerdo. A parte do monitor do aparelho tem que estar virada para dentro. E também o cotovelo tem que estar apoiado em uma área plana. E as mãos têm que estar voltadas para cima. Depois de todos esses pontos, é preciso aguardar a leitura do equipamento. E uma dica importante nesse caso, para ter uma maior certeza do resultado da pressão, é posicionar o braço na altura do coração. Muito obrigado pela atenção de todos. Meu nome é Cíntia e, continuando a fala do meu colega Tiago, vamos falar um pouco sobre o aparelho manual. O esfigmomanômetro é um aparelho indicado para medição e acompanhamento da pressão sanguínea, sendo considerado o mais fidedigno.
Por ser um aparelho que requer um pouco mais de atenção e habilidade, normalmente são usados por profissionais da área da saúde. Existem dois tipos: o esfigmomanômetro de mercúrio, que dentre suas qualidades possui alta precisão, porém, devido ao seu tamanho e por ser frágil, não é mais utilizado. E temos o esfigmomanômetro aneroide, usado junto com o estetoscópio, que é utilizado aqui o método auscultatório. Esse esfigmomanômetro aneroide é composto por vários utensílios, dentre eles eu posso citar a pera, o manguito, o manômetro, enfim, e cada um deles possui uma certa funcionalidade. Assim como os outros aparelhos citados pelo meu colega Tiago, o daqui também possui um passo a passo que é importante a pessoa seguir. Dentre eles, eu posso citar o que já foi citado, como colocar a pessoa sentada ou deitada, apoiar os braços com a palma da mão virada para cima, retirar as peças de roupas que possam apertar o braço, enfim, dentre outros e outros passo a passos que são específicos, na verdade, para esse tipo de aparelho. E para que vocês possam saber um pouco mais a fundo sobre isso, eu indico para vocês assistirem um vídeo que está anexado aqui embaixo do canal Maxilofacial Tips, onde ele ensina como aferir a pressão arterial usando o esfigmomanômetro. Uma curiosidade é que hoje em dia, com as inovações tecnológicas, temos os smartwatches, que são os relógios inteligentes, que são capazes de aferir a pressão arterial. Se você for me perguntar se esses aparelhos são confiáveis, eu diria que sim, até porque é a própria Anvisa que aprova esses aparelhos. Agora que sabemos um pouco mais sobre as vertentes dessa doença, é importante salientar sobre as complicações possíveis da mesma. Como sabemos, a hipertensão arterial trata-se de uma doença sem cura, que, se não controlada ao longo do prazo, pode causar diversas complicações, principalmente em alguns órgãos específicos, como o coração, o cérebro e os rins. Dentre os exemplos, podemos citar o infarto agudo do miocárdio, que consiste na obstrução de uma ou mais artérias coronárias. Também temos o AVC, acidente vascular cerebral, onde essa hipertensão arterial descontrolada pode causar tanto o AVC isquêmico como hemorrágico. Temos também a insuficiência renal crônica, onde, quando a hipertensão arterial não está controlada, pode provocar lesões nos vasos renais, que são as estruturas responsáveis pela filtração do sangue. Temos os problemas de visão e, em casos mais graves, pode até ser provocado uma cegueira. E temos também a hipotensão sexual. Nesse caso, a hipertensão arterial, ela causa falha no fluxo sanguíneo em qualquer parte do corpo. No caso do pênis, sem o fluxo correto de sangue, há complicações para manter a ereção. Então, por isso, deve-se sempre medir a pressão regularmente para saber se está tudo bem. E esse foi o nosso podcast de hoje, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e compreendido sobre o assunto. Obrigada pela atenção. E agora eu deixo com vocês uma frase de reflexão de Mark Twain. A única maneira de conservar a saúde é comer o que não se quer, beber o que não se gosta e fazer aquilo que se preferiria não fazer.